ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra, o primeiro secretário, vereador Cicinho, para a leitura das matérias destinadas ao expediente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, todos que nos assistem à sessão. Processo 1231 de 2021, Prefeitura Municipal. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio merenda aos alunos devidamente matriculados na rede pública municipal de ensino nos meses de abril, maio e junho de 2021, em razão da calamidade pública decretada por conta da pandemia Covid-19. Encaminho às comissões, deixo pré-convocado uma sessão extraordinária, provavelmente para a próxima sexta-feira, para tratarmos deste projeto, mas eu confirmo até o final da sessão. Processo 1181 de 2021, Cícero Alves Moreira. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia de Combate à Discriminação de qualquer natureza e dá outras providências. Encaminho às comissões. Processo 1182 de 2021, Cícero Alves Moreira. Projeto de lei que institui a campanha de conscientização e prevenção sobre a síndrome do pensamento acelerado no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras providências. Às comissões. Processo 1183 de 2021, o Biratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que acresce o artigo 1º à lei número 5.239, de 11 de novembro de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar cartaz com telefone para denúncias de maus tratos contra animais nos locais e na forma que especifique da outras providências. Encaminho às comissões. Processo 1184 de 2021, Biratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Março Amarelo PET, mês de prevenção de doenças renais e dá outras providências. Encaminho às comissões. Processo 1206 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que altera o artigo 2º da lei número 5.765, de 2 de agosto de 2019, que dispõe sobre a concessão de auxílio emergencial às famílias vítimas de desabamento ocorrido no imóvel da rua Heloísa Pamplona, 511, esquina com a rua Conde Francisco Matarazzo, 406, no bairro Fundação de São Caetano do Sul, nas condições que especifique e dá outras providências. Encaminho às comissões. Processo 1207 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que altera a redação do artigo 3º da lei número 5.689, de 7 de novembro de 2018, que institui o programa Auxílio Alimentação do município de São Caetano do Sul e dá outras providências. Às comissões. Processo 1208 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que dispõe sobre a permanência de guarda noturna no velório do município de São Caetano do Sul e dá outras providências. Às comissões. Processo 1209 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que dispõe sobre o empréstimo temporário de equipamentos de tecnologia educacional aos alunos necessitados durante o período de pandemia pela Covid-19 e dá outras providências. Às comissões. Processo 1210 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que dispõe sobre a inclusão de livro na lista de produtos da cesta básica distribuída mensalmente às famílias carentes pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências. Encaminho às comissões. Processo 1211 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água e luz às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas e dias de feriados no município de São Caetano do Sul e dá outras providências. Às comissões. Processo número 1212 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que dispõe sobre criação no âmbito da Secretaria Municipal de Educação o curso pré-ENEM e preparatório para o ingresso do ensino superior e dá outras providências. Às comissões. Processo 1213 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que institui a área escolar de segurança no município de São Caetano do Sul e dá outras providências. Às comissões. Processo 1214 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que dispõe sobre a disponibilização de cursos práticos e teóricos sobre maternidade responsável para a família de baixa renda no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras providências. Encaminhe as comissões.
Processo 1215 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que dispõe sobre a isenção no âmbito do município de São Caetano do Sul ao pagamento de despesas com a realização de funeral à pessoa que tiver doado por ato próprio ou por meio de seus parentes ou responsáveis, seus órgãos ou tecidos corporais para fins de transplantes médicos. Às comissões. Processo 1216 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que institui a ouvidoria itinerante de saúde no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo 1217 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 nos setores de entretenimento e de cultura no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo 1219 de 2021, Marcel Franco Munhoz. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de comprovação do atendimento ao percentual mínimo de jovens aprendizes a ser inserida nos editais municipais de licitação para contratos de qualquer natureza do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe o projeto às comissões. Processo 1235 de 2021, Américo Escucugla Júnior. Projeto de lei que dispõe sobre a concessão dos benefícios temporários que especifica a população em situação de vulnerabilidade social durante o período de calamidade pública devido à pandemia ocasionada pela Covid-19 no âmbito da política municipal de assistência social da cidade de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo 1236 de 2021, Américo Escucugla Júnior. Projeto de lei que dispõe sobre a concessão dos benefícios temporários à população em situação de vulnerabilidade social e da outras providências. Às comissões. Processo 1262 de 2021, Caio Martins Salgado. Projeto de lei que altera o dispositivo da lei número 5.087, de 29 de junho de 2012, que institui a gratificação pelo exercício de atividade operacional diferenciada de segurança em situações ou eventos especiais aos servidores da Guarda Civil Municipal, que especifica alterada pela lei número 5.818, de 17 de dezembro de 2019 e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo 1263 de 2021, Ibiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que dispõe sobre a proibição da prática de abusos, maus tratos e crueldades contra animais no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo 1264 de 2021, Ibiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 1º da lei número 4.068, de 7 de junho de 2002, que dispõe sobre o controle de zoonoses do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo 1265 de 2021, Ibiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que dispõe sobre a liberação de entrada de animais de estimação em hospitais públicos para visita a pacientes internados no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe o projeto às comissões. Processo 1266 de 2021, Ibiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que institui na rede municipal de ensino de São Caetano do Sul a aplicação do tema direitos, proteção e bem-estar dos animais como tema transversal na grande circular e da outras providências. Às comissões. Processo 1267 de 2021, Ibiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que proíbe a produção e comercialização de fantasias, adereços e afins cuja confecção advenha de origem animal no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo 1268 de 2021, Ibiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que determina o pagamento de multa aos atos de crueldade e maus tratos cometidos contra animais no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo 1275 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a semana de realização de cursos de treinamento e simulação contra incêndio para o corpo docente e alunos das escolas municipais e privadas e funcionários e alunos de universidades localizadas no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe as comissões. Processo número 1276 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento de taxa de licença para localização e funcionamento e taxa de fiscalização para funcionamento alvará 2021 e da outras providências. Encaminhe o projeto às comissões. Processo 1277 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que dispõe sobre a criação
de casas-abrigo no âmbito do município de São Caetano do Sul para atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e seus dependentes, da outras providências. Às comissões. Processo 1278 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de pontos de apoio a trabalhadores de aplicativo de entrega e de transporte individual privado de passageiros pelas empresas operadoras de serviços por aplicativos que atuam na cidade de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe às comissões. Processo 1279 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que institui o programa Desapego Consciente para arrecadação de materiais reutilizáveis a serem doados no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo 1280 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que estabelece a recusa zero nos hospitais públicos e privados quando houver decretação de estado de calamidade pública em razão de epidemias, pandemias, endemias no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe às comissões. Processo 1281 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que dispõe sobre a criação das calçadas ecológicas através de pisos drenantes nos passeios públicos no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo 1282 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que acresce os incisos 6º, 7º e 8º ao artigo 3º da Lei nº 3.337, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a criação de Fundo Social da Solidariedade no município de São Caetano do Sul e outras providências. Encaminhe às comissões. Processo 1283 de 2021, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que dispõe sobre a criação de bolsões de estacionamento exclusivo para motoboys nas vias públicas de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo 1288 de 2021, Gilberto Costa Marques. Projeto de lei que altera dispositivos da Lei nº 5.689, de 7 de novembro de 2018, que institui o Programa Auxílio Alimentação do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe o projeto às comissões. Processo 1293 de 2021, o Biratã Ribeiro Figueiredo. Moção de repúdio à infame farra do boi, promovida em cidades litorâneas do estado de Santa Catarina. Encaminho a moção de repúdio à Comissão de Justiça e Redação. Processo 1294 de 2021, o Biratã Ribeiro Figueiredo. Moção de repúdio à recolha e sacrifício de animais saudáveis, promovido pela Prefeitura de Estreito. Encaminho a moção de repúdio para avaliação da Comissão de Justiça e Redação. Processo 1295 de 2021, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que autoriza a fixação de material publicitário em veículos de transporte escolar no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminho às comissões. Processo 1298 de 2021, Daniel Fernandes Córdoba Barbosa. Projeto de lei que institui a inclusão facultativa de, no mínimo, 30% de alimentos orgânicos da alimentação fornecida na rede municipal de ensino de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Só um minutinho. Antes de dar prosseguimento ao expediente, eu peço para a taquigrafia fazer o registro dos vereadores que estão presentes neste momento. Vereador Américo Escucuglia, vereador Beto Vidoski, vereadora Bruna Biondi, vereador Caio Salgado, vereador César Oliva, vereador Daniel Córdoba, doutor Marcos Fontes, vereador Gilberto Costa, vereador Marcel Munhoz, vereador Matheus Gianello, professor Rodney, professora Magali, Sueli Nogueira, Tai Espinello, primeiro secretário Cicinho, segundo secretário Marcel Munhoz e esse presidente que vos fala, e o Biratã Figueiredo. Creio que não esquecemos de ninguém. Os vereadores que não foram citados é porque até este momento não se fazem presente de maneira virtual. Peço que dê sequência.
Processo número 1297 de 2021. Autores: Américo Escucuglia Júnior, Daniel Fernandes Córdova Barbosa. Requerimento solicitando sessão em ata nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do guarda civil municipal Wilson Guardi. Processo 1285 de 2021. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando sessão em ata nos anais do voto de profundo pesar pelo falecimento de Tiago Santana Nogueira. Processo 1289 de 2021. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais do voto de profundo pesar pelo falecimento da estimada Susan Caetanense e Dalina Carreira Alves. Processos números 1302 a 1316, 1318 a 1320, 1323 a 1346, autora Bruna Chamas Biondi. Requerimentos solicitando inserção em ata nos anais o voto de profundo pesar pela morte das vítimas de tortura durante o período da ditadura militar no nosso país. Coloco em discussão e votação dos votos de pesar. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovados. Vereadora Bruna, a senhora apresentou 50 votos de pesar, em torno disso. Fizemos a leitura e votação em bloco, mas será aprovado de maneira individual cada um deles. Presidente, queria também justificar o voto desses Pois não. 50, que na verdade, até uma curiosidade, eram para ser 80, mas a mão não aguentou de assinar tudo. Mas eu queria rapidamente justificar esses votos, da importância, enfim, da gente relembrar e falar do que foi a ditadura militar, né? A gente fez um compilado dentre 434 pessoas que pela Comissão Nacional de Verdade fizeram parte, infelizmente, desse processo que foi tão brutal, de pessoas que perderam suas vidas, de um regime que cassou direitos políticos e que perseguiu os seus opositores, né? Acho que o relógio não está rodando, não sei se... Mas, enfim, só para deixar avisado. Tá bom. Enfim, só para continuar, então, acredito que esse é um assunto que não cabe só aos livros de história, ele segue sendo tão atual, né? A gente teve nessa semana o MPF que recorreu ao TRF3 para que a senhora Livonete Aparecida Torini, que ela é esposa do Antônio Torini, que foi perseguido pela ditadura com auxílio da Volkswagen, e ela vai ter acesso a uma reparação por danos morais pela empresa, né? E foi, inclusive, publicado um relatório pelo Ministério Público Federal do Trabalho de São Paulo, que concluiu, né, eles colocam, vou até dar a oportunidade de ler, que os elementos de convicção, depoimentos e documentos oficiais recolhidos ao longo da instrução dos presentes inquéritos civis revelam uma persistente e consistente colaboração ativa da Volkswagen com o regime militar, em época na qual vicejavam as práticas de graves violações de direitos humanos pelo aparato de repressão política do Estado, tais como tortura, morais e físicas, prisões ilegais, execuções sumárias e desaparecimento forçado de pessoas. Então, a gente vê como é atual esse tema, né? Até hoje a gente fala disso, e que bom, porque enquanto em Brasília a gente tem apoiadores da extrema-direita que relembram um golpe militar em um tom comemorativo, a gente faz questão de relembrar para não esquecer e para que essa página vergonhosa da nossa história não se repita, né? Então, por isso a gente coloca aqui a nossa homenagem para aqueles que morreram se opondo a esse regime, que tiveram essa coragem, porque a gente não está aqui à toa, se a gente está aqui, inclusive, conseguindo debater livremente nossas ideias, discordando, concordando, colocando nossas opiniões, se quando a gente não tiver mais uma pandemia, as nossas galerias voltarem a ficar cheias de pessoas manifestando seus pensamentos, é porque, de fato, a gente está numa democracia que foi conquistada a duras penas, que é imperfeita, mas que a gente só vai conseguir melhorá-la se a gente tiver mais democracia, fiscalização do povo e atuação política das pessoas, né? E esse que foi um período que não foi só
um período de perseguição política e de fechamento de regime, mas também foi uma possibilidade das elites econômicas brasileiras e internacionais de impedir um conjunto de reformas que são até hoje desafios do nosso país, né? A gente não teve uma reforma bancária que foi proposta por João Goulart, que poderia ter feito um maior controle da inflação, uma democratização de crédito para os pequenos produtores, e agora, nesse momento de pandemia, a gente vê a necessidade de auxílio estatal para os pequenos produtores. A gente ainda tem um histórico problema de altos juros no nosso sistema financeiro. A gente podia ter tido uma reforma tributária para ter maiores impostos sobre a renda, evitando, inclusive, a evasão fiscal, e a gente ter um sistema tributário que fosse progressivo e não regressivo, como é hoje, que a gente tributa quem ganha menos, né? E uma reforma urbana, que a gente aumentasse impostos sobre imóveis vazios, que a gente evitasse especulação imobiliária, porque hoje a gente tem, de fato, mais casas sem gente do que gente sem casa, e isso é um dado, inclusive, da Fundação João Pinheiro, que mostra que a gente tem um déficit habitacional de 5,8 milhões de moradia e cerca de 6 milhões de imóveis vazios. Então, tudo isso, e além de uma reforma agrária, que também era uma pauta muito forte, que democratizaria o acesso à terra, porque hoje isso ainda segue sendo um desafio. A gente tem 1% dos proprietários de terra que detém 45% de toda a área rural urbana brasileira, que é voltada para uma monocultura de exportação. Então, é por todos esses motivos, por toda a tortura que a gente teve, por todo o silenciamento da população, que a gente entende que esse é um dia que a gente não pode comemorar, mas sim lembrar para que isso nunca mais repita e dizer que ditadura nunca mais. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Eu peço à técnica que fique atento ao desconto do prazo agora, por gentileza. Peço ao CICIM que dê continuidade à leitura. Processo 1201 de 2021. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando a retirada de fios de energia que se soltaram do poste na rua Floriano Peixoto, altura do numeral 341, no bairro Santo Antônio. Coloque em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Peço licença para fazer um registro, que foi tema desta Câmara em algumas sessões passadas. A mesa diretora fez o ofício à Enel e ela nos respondeu sugerindo 3 datas para uma audiência por hora virtual. Recebi esse comunicado agora há pouco. Amanhã peço autorização dos senhores e das senhoras para deixar cópia da resposta em vossos gabinetes, para que a gente possa, de maneira incisiva, convocá-los nas datas previstas de acordo com vocês. Então, amanhã eu deixarei no gabinete dos senhores e das senhoras a resposta da empresa com devido responsável pelas relações institucionais, com algumas sugestões de datas que eles estão propondo para que a gente faça uma avaliação. Obrigado. Processo 1225 de 2021. Rodney Cláudio Alexandre. Requerimento solicitando envio de ofício à Delegacia de Polícia Sede de São Caetano do Sul, visando que intensifique investigações a roubos no município cometido por motoqueiros. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1240 de 2021. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais o voto de congratulações aos policiais militares do 6º Batalhão da Polícia Militar, em especial o cabo Elvis e soldado Marcela, viatura, e aos demais policiais envolvidos, o cabo Noel e o soldado Pereira, cabo Rivanildo, soldado Bruno, monitoramento São Caetano do Sul, ao cabo Martinez, juntamente com seu comando, pela solução da ocorrência registrada na Delegacia de Polícia Sede, que apura os crimes de uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1257 de 2021. Cícero Alves Moreira. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel, Distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando a implantação de um poste de iluminação na rua Cavaleiro Ernesto Juliano, altura número 71, no bairro São José.
Abra a discussão, os encaminhamentos, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1290 de 2021. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais do voto de congratulações ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações por estar desenvolvendo a vacina que visa prevenir a infecção por Covid-19, desenvolvida pela empresa brasileira de biotecnologia Farmacore, em parceria com a PDS Biotecnologia Corporation. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1291. Presidente, Pois não? só para justificar o voto, Pois não? rapidamente. Acho muito importante a gente lembrar, e claro que o nosso voto foi favorável, porque o desenvolvimento de imunizantes contra a Covid, eles são extremamente importantes, e a gente nem precisa se alongar para falar o porquê, né? Mas que a gente relembre o quão tardio isso é, porque esse negacionismo antivacina do governo federal foi responsável pela morte de 330 mil pessoas no nosso país, né? Em agosto do ano passado, o Bolsonaro, inclusive, rejeitou a compra de doses de vacina da Pfizer, e essa vacina que vai ser desenvolvida com o dinheiro da CNPq, que é, inclusive, o instituto que o governo federal faz cortes de bolsas e cortou mais de 5 mil bolsas de estudos e pesquisas, né? Então, a gente vê o quão está sendo importante a pesquisa, a ciência nesse momento, mas que a gente relembre que é esse governo federal que a todo momento foi um governo negacionista e que desmonta as universidades federais e os institutos de pesquisa. Processo 1291 de 2021. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais do voto de congratulações à Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências Biológicas, pelos excelentes trabalhos no desenvolvimento de vacina contra diversos tipos de bactérias e fungos, em especial o trabalho diuturno contra o novo coronavírus. Abra a discussão, a votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1292 de 2021. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata nos anais do voto de congratulações ao Instituto Butantan pelos excelentes trabalhos e resultados na pesquisa, desenvolvimento e distribuição de soros antiofídicos de vacinas contra raiva, HPV, hepatites A e B, influenza trivalente, H1N1, DTPA e coronavírus. Abra a discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Coloco a discussão em bloco. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Antes de passar a explicação pessoal, peço para aqueles que possam em pé, façamos um minuto de silêncio. Obrigado, senhores vereadores. Passamos a explicação pessoal. Primeiro vereador convidado a falar, vereador doutor Américo Escucuglia Júnior. Presidente, demais pares, munícipes que nos assistem pelas redes sociais. Começo hoje de uma forma diferente. Temos acompanhado aí, infelizmente, os casos dessa pandemia, dessa Covid, aumentando a cada dia que passa.
mas conforme vai se agravando, mais pessoas do nosso ciclo vai sendo contaminado, mais pessoas do nosso meio tá sendo contaminado, sendo internado. Então, a gente vai vendo esse vírus chegar mais perto da gente, a gente nem imaginava. E infelizmente, desse ciclo que vai se apertando, vai chegando muito próximo da gente, domingo, eu fui surpreendido, infelizmente, com o falecimento do nosso amigo aqui, amigo de todos, do nosso amigo Wilson Guardia. Então, eu quero deixar aqui expressar novamente, fiz questão de fazer a nota de pesar, mas novamente aqui eu sou muito amigo da família, era muito amigo do Guardia, sou amigo da família, os filhos dele, a esposa dele. Então, a gente tem um grande laço aí de amizade. Então, eu inicio aqui, deixando aqui mais uma vez, faço questão de registrar aqui os meus sentimentos a toda a família, os amigos próximos. Infelizmente, foi pego por esse vírus que não perdoa ninguém. E, mais uma vez aqui, meus sentimentos, é o mínimo que eu acho que eu posso estar fazendo. E tem todo o meu apoio aqui à família, já tenho conversado com eles, me colocando à disposição no que precisar, e entendo que é um momento agora da família, deles se unirem, e força para toda a família. E passo aqui, passando essa questão chata que começamos a semana com essa notícia, passo também agora uma outra questão que a gente vem cobrando, saiu uma matéria no Diário do Grande ABC, onde o interino ele confirma aí o retorno do cartão merenda. Então, eu vejo até que inúmeros colegas postaram também a volta do cartão merenda, e o que é bacana, que esse é um projeto para a cidade. Então, é um benefício para a cidade. Só que, passado isso, a gente não vê mais nenhum andamento sobre o cartão merenda. Então, vem aqui usar esse momento para voltar a cobrar o quanto antes o cartão merenda, porque tenho certeza que essas pessoas necessitam desse cartão merenda, necessitam desse valor para poder comprar algo para pôr na mesa, comprar um alimento que seja principalmente para essas crianças que estavam no período integral e hoje não podem ter ido para a escola por conta desse problema que estamos vivenciando. Então, peço aqui, mais uma vez, a sensibilidade que aqui possa chegar aos ouvidos do nosso prefeito interino, para que seja mais ágil e mande esse projeto o quanto antes para esta Casa de Leis aqui, para que a gente possa debruçar sobre esse projeto e aprovar esse projeto de lei o quanto antes, para que chegue. Você me permite só uma parte, vereador? Desculpa, Sim. Américo. Ele foi lido hoje, foi o primeiro projeto lido hoje, as comissões darão parecer essa semana em regime de urgência, a Câmara irá discutir, se Deus quiser aprovar, já na próxima sexta-feira, em sessão extraordinária, para que a Câmara dê autorização ao Executivo para que já no mês de abril já possa ter o carregamento. Então, o projeto chegou sexta-feira da semana retrasada, por conta do impasse dos feriados semana passada, não atrasou o calendário, porque nós estamos no mês de abril e é previsto para abril, foi lido hoje, está na Câmara, sessão extraordinária sexta-feira para discussão deste único projeto. Obrigado, querido. Perfeito, agradeço e, como falei, vamos fazer o quanto antes, agora chegou aqui, agora é nosso, essa obrigação. Vamos nos debruçarmos sobre esse projeto e colocar em prática o quanto antes, deixar de ser um projeto e tornar uma lei, e que essa lei chegue quanto antes nas casas das pessoas que mais necessitam. E, por último, voltando a falar dessa pandemia, do que nós estamos vivenciando, algo que me chama a atenção. Quando a gente cobra, quando a gente pede um requerimento de informação, não quero deixar claro que a cidade está indo no caminho errado ou nada disso, mas a gente quer dar a nossa contribuição. São Caetano não é diferente de outras cidades. Então, nós temos que ter essa questão, essa sensibilidade desta pandemia. E São Caetano não vai estar fora dela. Não estou criticando só a cidade. Eu estou querendo saber, às vezes que eu falo, é a falta de transparência. Nós aqui temos o dever de fiscalizar. E algo que me chama a atenção, nós temos que ver o porquê de algumas coisas que acontecem. Eu não vejo ninguém comentar e ninguém querer ir atrás
não para culpar, mas é como eu volto a falar, é a transparência, é dar o recado para o munícipe. Então, passou no jornal, na Globo, estou falando na Globo, não é uma fake news. O repórter da Globo noticiou que São Caetano, 4 pessoas morreram na fila do leito da UTI. Tem notícias que 2 munícipes morreram lá na UBS Catarina Dalanese. Então, o motivo disso, por que disso? Não quero, mais uma vez, falar em culpas, mas acho que é obrigação nossa dar esse recado e passar isso. Por que isso aqui está acontecendo? Mais uma vez, eu ouço colegas dizendo, não vou politizar, longe disso, mas a questão é a gerência dessa pandemia é nossa, do município. Não podemos ficar olhando só para o governo federal. Esquece o governo federal. Então, é fácil falar do genocida, mas temos que cuidar da nossa cidade. Então, são mortes que está tendo aqui. Eu não vejo essa questão de querer saber a causa. Por que isso aconteceu? Por que teve essa fila? Nunca atingiu 100% São Caetano da ocupação. Por que essas pessoas morreram na fila? Então, são algumas coisas que me intrigam. Eu acho que caberia a nós aqui querer entender, saber o porquê disso. Mas é isso, não vou me estender mais. E obrigado a todos. Obrigado, vereador. Vereadora Bruna Biondi. Bom, boa noite, presidente, colegas e público que nos acompanha. Bom, a gente ainda passa pelo pior momento da pandemia, com números assustadores de mais de 3 mil óbitos quase diários, né? E esse é um cenário que, infelizmente, era esperado devido às atitudes tão negacionistas de um presidente que, inclusive, foi alertado para isso, né? E aqui a gente fala do presidente, mas também fala do prefeito, que a gente sabe que a política nacional do genocídio também interfere no município. E é diante desse cenário que a Prefeitura de São Caetano entrou na justiça para que a cidade permanecesse na fase laranja, quando São Paulo já estava ligando os sinais de alerta e que a gente já estava, inclusive, entrando numa fase emergencial do Plano São Paulo. E, por óbvio, a Justiça negou o pedido, porque a gente já tinha um cenário de colapso do sistema de saúde, e depois disso que a Prefeitura tomou diversas iniciativas para a gente reverter esse colapso, né? E essas medidas que a gente teve de barreira sanitária, de maior fiscalização, de maior conscientização, de adiantamento dos feriados, que muitos tinham dúvidas, né, sobre a sua eficácia, e nesse momento mostrou que a gente teve uma melhora na situação de São Caetano. E eu destaco aqui 2 dados. O primeiro é que a gente saiu dos 90% de ocupação da UTI, que é um dado importante. E o segundo é que a gente aumentou em 7,5% nosso isolamento social, que em média são mais 11.500 pessoas que ficaram em suas casas nessas últimas semanas. E é por isso que a gente precisa avançar nessas medidas de isolamento e não se contentar com os leitos na casa dos 80% de ocupação, porque a gente sabe que esses números podem crescer muito rapidamente nesse momento de pandemia, né? Então, por isso que a gente precisa agir para que a gente tenha taxas cada vez menores, para que a gente consiga falar, de fato, de um retorno presencial das atividades que seja seguro e que seja com vacina para todos, né? E a gente viu que as medidas de isolamento é o melhor remédio para o momento, porque elas impedem aglomerações e impedem a circulação do vírus. Então, a gente, de fato, tem que manter as boas práticas que o município está fazendo, mas avançar ainda mais com o isolamento, porque a gente precisa que o Fique em Casa aconteça de fato. E para ele acontecer de fato, vou trazer aqui de novo uma coisa que a gente sempre fala toda a sessão, que é a necessidade de uma renda emergencial. Porque a gente não pode fazer do Fique em Casa um mantra vazio, a gente precisa dar condições econômicas para isso. E a gente viu um avanço, de fato, na menção do presidente da casa, que fez numa entrevista, da possibilidade disso sair do papel. E comprova, né, presidente, que a gente pode viabilizar esse tipo de medida. E a gente, inclusive, oficializou a prefeitura, junto com a deputada federal Samia Bonfim, para saber como o Tite pensa, de fato, em formular essa política para São Caetano. Uma política de transferência de renda é muito necessária para o momento, e é muito necessária, inclusive, para os moradores do condomínio de Tiene, que a gente teve o prazer de se reunir na última semana. E o movimento mostrou
a gravidade da situação. Em breve, a gente vai fazer 2 anos do desabamento parcial do prédio, um acontecimento que, infelizmente, mudou a vida de tantas famílias, né? E acontece que eles falaram que não tem ainda uma previsão concreta e datada para que essas famílias voltem a ter uma moradia. Em nenhum momento, apesar deles já terem escutado rumores de possíveis terrenos para construção, em nenhum momento a gente teve a decisão, publicização e aprovação pela CDHU de um terreno para construção de moradia. É um absurdo esse atraso que a gente está vivendo, e é um absurdo que essas famílias estejam sem um auxílio financeiro. Então, é por isso que a gente utiliza da tribuna para pressionar que o Tite saia dessa inércia, mas também para falar para essas famílias que nosso mandato está na luta com vocês, porque moradia é um direito e vocês merecem respeito. E falando em respeito, eu queria finalizar mostrando toda a minha solidariedade à minha companheira de partida, a deputada estadual Isa Pena. A Isa Pena ela foi assediada pelo deputado Fernando Cury, do Cidadania, no plenário da Alesp. E depois de 4 meses, o caso teve um desfecho na casa, né? A gente teve 86 votos a 0 na Alesp, que decidiu pela perda do mandato do deputado por 180 dias. Não é uma cassação do mandato como nós, mulheres, gostaríamos, mas pelo menos não foi as férias remuneradas que o Conselho de Ética queria dar para o deputado. Então, é a primeira vez na história que um deputado é punido por violência contra a mulher, e por isso essa decisão é histórica, mostra que as mulheres não se calam e mostra que a nossa presença na política também é histórica e move estruturas. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Caio Salgado. Isso, presidente. Vereador César Oliva. Presidente, boa noite. Boa noite, colegas, público que nos assiste. Eu vou iniciar minha fala falando sobre a triste situação que nós estamos vivendo em São Caetano. E, claro, no estado e no país, mas em São Caetano os índices estão alarmantes. A quantidade de óbitos que a gente está tendo, de pessoas em estado grave com Covid, entubadas, perdi muitas pessoas próximas esses dias, a coisa realmente está muito complicada, e existe uma tristeza muito grande. Eu estou de luto esses dias, por vários aspectos, mas o meu questionamento, eu refleti muito, qual que é a minha contribuição no meio disso tudo, né? O que nós temos que fazer? O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha contribuição como vereador, né? É claro que ajudar os casos possíveis que chegam até mim, com dificuldades de atendimento, dificuldades em suporte na rede, famílias desesperadas por informação dos pacientes. Creio que não seja só eu que tenho essa dificuldade. Famílias desesperadas, os médicos não passam, não ligam, a gente tem que ficar atrás, tentando ajudar para acalmar um pouquinho as pessoas, né? Mas eu acho que a grande contribuição, eu acho que é fiscalizar. Eu acho que a nossa grande obrigação, no meio disso tudo, é fiscalizar. É garantir que o recurso ele chegue na ponta final com eficiência e eficácia. Esse é o nosso grande papel no meio dessa bagunça, dessa pandemia toda, né? Essa semana, esses dias eu fiz um post, inclusive, um post simples, sobre os gastos de Covid do mandato do ano passado, de 117 milhões, e dizendo que eu não encontrei todas as informações no portal da transparência. Um post simplesmente tranquilo com relação a isso, sem caçar as bruxas, sem nada demais, e fui surpreendido com a fake news da fake news, né? O canal oficial da prefeitura pegou a minha publicação e chamou ela de fake news. Mas é engraçado que a secretária deveria me conhecer, né? Eu não costumo fazer esse tipo de coisa, eu tenho tudo planilhado, inclusive, para qualquer um que queira ver, inclusive os novos gastos, os novos contratos que entraram nos últimos dias, 12 contratos que não estavam no portal, mesmo assim os números não batem. Então, assim, eu achei estranha essa atitude, porque eu estou simplesmente fazendo o meu papel, que é entender onde foi gasto. Não estou falando que foi mal gasto, ou foi desviado, ou teve corrupção. Ainda não. Eu estou falando que eu não encontrei a informação completa. E é isso que é o nosso papel, como já foi falado aqui, e nós vamos continuar
estou planilhando, estou investigando, estou analisando, e é isso que eu vou fazer. A única coisa que eu quero nesse momento é o sistema funcionando da melhor forma, funcionando como São Caetano do Sul deve prestar o serviço público de saúde de acordo com a quantidade de dinheiro que essa cidade tem. Não é pouca. Não dá para ficar chorando pelos cantos que não tem dinheiro. Tem muito dinheiro. Esse dinheiro precisa ser eficientemente e de forma eficaz aplicada para chegar na ponta final e o serviço ser bem prestado para a população que paga impostos altíssimos aqui dentro, porque nem isenção fiscal, nenhum tipo de benefício foi dado, nem para os comerciantes, né? Não vou falar disso de novo, senão vou parecer um disco riscado aqui. Agora, queria aproveitar e dar os parabéns para os funcionários da saúde, que estão chegando numa situação, assim, muito complicada. Imagina para nós, se já é um absurdo, se já choca saber que tem tantas pessoas morrendo, imagina esses funcionários que estão tratando essas pessoas e estão vendo esses óbitos e tendo que dar essas notícias para as famílias. Então, queria dar os parabéns, aproveitar a oportunidade, porque realmente são guerreiros, né? Estão fazendo o possível dentro daquilo que é disponibilizado. Sendo assim, a gente continua de olho na saúde, nos seus gastos, tá? Aproveitar o final da fala aqui para mencionar sobre a licitação o contrato da ciclovia da cidade, que eu já falei bastante sobre isso aqui. O Observatório Social parece que conseguiu ganhar uma liminar para que a prefeitura preste esclarecimentos, né? E aí a gente vai ter mais desdobramentos a respeito da ciclovia, da ciclofaixa, ciclovia mais cara do planeta, que temos um contrato para ser instalado aqui em São Caetano do Sul. Outra coisa, só para terminar, vi que a Secretaria de Desenvolvimento da cidade lançou mais um projeto junto com o SEBRAE, só para concluir, senhor presidente, lançou mais um projeto junto com o SEBRAE, é uma medida assertiva, mas é aquele mantra vazio que foi mencionado aqui pela vereadora. Na prática, nós não estamos dando nada além de orientação ao microempreendedor, ao microempresário. Cadê os programas de microcrédito para ajudar esse pessoal que não está conseguindo pagar o aluguel e estão baixando as portas na nossa cidade? Obrigado, presidente. Obrigado, César. Peço para a taquigrafia registrar a presença do vereador Fábio Soares no nosso plenário virtual. Vereador Cícero Alves Moreira. Boa tarde, presidente, nobres pares, todos que nos assistem a essa transmissão. Presidente, não seria difícil dos demais falar do tema que estamos vivendo atualmente, que é a questão da Covid. Mas é bom registrar, em meio a algumas dificuldades que temos passado, que São Caetano é a única cidade aqui do ABC que já vacinou 20% da sua população, mais de 44 mil pessoas. Isso mostra que mesmo com alguns problemas e dificuldades que todos os municípios estão passando, São Caetano também tem essa preocupação e está fazendo a sua lição, e pode ter certeza que a população de São Caetano vai ganhar muito com isso. Outra situação, presidente, fiquei muito contente, feliz, uma indicação que fizemos ao Executivo de fazer o drive-thru da solidariedade. O brasileiro é muito solidário em todos os momentos, mesmo passando por alguns momentos difíceis, Gilberto, as pessoas estendem a mão para ajudar o próximo. Essa iniciativa que a Prefeitura fez, de colocar esses 3 pontos de arrecadação de alimentos, pode ter certeza que fará um diferencial muito grande para aquelas famílias carentes. Não é o momento da gente criticar, sim, algumas coisas para ser melhorado, mas também temos que ver os pontos positivos que vemos trabalhando em prol da nossa população. Então, quero dar os parabéns à Prefeitura e também registrar que fizemos uma indicação ao Executivo de fazer um drive-thru da vacinação no bairro Prosperidade, um bairro distante. Algumas pessoas também não têm condições de virem a esses drive-thru que está sendo utilizado para as vacinas, e que a Prefeitura olhe com carinho essa indicação que fizemos para ajudar o povo da Prosperidade, assim também como fizemos para a Fundação. E parabenizar a todas as forças policiais, inclusive a nossa GCM, que eu lembro que foi uma das primeiras indicações que a bancada do PL, eu juntamente com o Caio e o Matheus, fizemos ao Executivo, e tivemos a sorte e o privilégio do governo do Estado colocou esse grupo, e foi incluso também a GCM do nosso município, e juntamente com ele a Polícia Militar. Então, dar os parabéns
para o grupo, parabéns para a bancada do PL, que se empenhou nisso também, e dizer a todos que vamos ter certeza que sairemos dessa, cedo ou mais tarde, mas vamos lutar junto. É o momento de nos unir, nos esforçar e ajudar, e procurar sempre fazer o bem para o próximo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Daniel Córdoba. Dispenso, presidente. Eu, na ordem alfabética, eu me convoco. Farei uma explanação muito breve no meu direito de explicação pessoal. Primeiro, para parabenizar as autoridades responsáveis, o governo do Estado e os prefeitos, de uma forma geral, por terem tido o bom senso e a iniciativa de já antecipar a vacinação de duas classes importantíssimas: as forças de segurança, polícias militares, civil, não é isso, Marcel? Polícia Federal, GCM, então são, né, bombeiros, agentes, estão todas as forças policiais, de maneira legítima e merecida, tiveram o calendário de vacinação antecipado. Eu me lembro, Marcel, que você sempre defendeu este tema aqui em plenário. E também parabenizar pela decisão de começar a vacinação de profissionais da educação. Também é um tema importantíssimo que nós trabalhamos aqui. Houve um consenso dos vereadores, porém, na discussão com a minha amiga querida vereadora Magali, nós identificamos que, apesar de ser uma ótima notícia, mas ela veio incompleta. Primeiro, porque nós estamos elencando, entendendo que vacinação é exclusivamente às escolas. E nesse decreto e nessa ação não estão contemplando outros próprios da educação de apoio, SECAP, escola de línguas, escola de idiomas, bibliotecas, há uma série de outros equipamentos da área de educação que deveriam estar sendo contemplados. E ainda o conjunto dos profissionais. Claro que diretores e professores, mas que se estenda este programa a todo o corpo de apoio à educação. Pessoal da área administrativa, merendeira, servente, porteiros, APIs, lactaristas, entre tantos. Então, fizemos uma indicação em conjunto, tanto eu, uma indicação assinada por mim e pela vereadora professora Magali, por tão bem conhecer também a nossa rede. Vamos encaminhar essa indicação ao prefeito municipal, prefeito Tite Campanella, à Secretaria Municipal de Educação e de Saúde, para que, em havendo disponibilidade e logística, tenham aí essa cadeia educacional inteira sendo vacinada. Isso dará conforto, segurança, não apenas para os profissionais da educação, mas para toda a cidade. Logo, são quase 25 mil alunos em nossa rede municipal de educação, ou seja, 25 mil famílias que terão a confiança de deixar o seu filho, a sua filha, no momento oportuno, para profissionais já vacinados. Então, deixo o registro da nossa preocupação e da nossa ação. Próximo vereador convidado a falar, vereador Fábio Soares. Muito boa noite, Pio. Tudo bem? Tudo bem, nobres colegas? Fazendo só um adendo, Pio, rápido ao seu comentário, aos profissionais da educação, eu faço também aí uma questão que seja incluído nessa proposta, Pio, os transportadores de escolares e seus auxiliares. Só esse comentário que eu queria fazer, junto com a Magali, a minha nobre colega aí também, foi vereadora junto comigo, e a bancada do PSDB, também propomos aí que os transportadores e os seus auxiliares, os seus prepostos, também sejam vacinados juntamente com os profissionais da educação. O primeiro contato da criança antes de chegar na escola é com os transportadores escolares. Só essa observação, Pio. Boa noite. Obrigado a todos. Perfeito, Fábio. Obrigado. Vereador líder de governo, Gilberto Costa. Senhor presidente, escuta nós aí, presidente. 100%.
Muito bem, presidente. Saudar o senhor e a todos os nossos amigos vereadores e vereadoras. Uma boa noite. Eu queria só fazer algumas observações, senhor presidente, até baseado no que ocorreu ao longo dessa semana e também em cima das falas que eu ouvi agora. Eu quero deixar bem registrado aqui que o modelo de administração que a cidade vem tendo, eu apoio e aprovo. Não sei se isso vale alguma coisa, mas quero parabenizar o prefeito Tite Campanella e também, claro, o prefeito Auríquio, porque isso é um conjunto que vem da gestão anterior para a presente gestão. São Caetano é uma cidade que, na medida do possível, ela dá bons exemplos. Pena que algumas pessoas não enxergam dessa maneira. Mas eu sei que isso é falas. E quando a gente fala, a gente releva algumas, porque as pessoas também que falaram, que me antecederam, os vereadores, na crítica, eles elogiam a cidade e sabem que a cidade está sendo bem conduzida. Quando a gente quer procurar pelo em ovo, a gente acha, sem dúvida nenhuma. Mas eu só quero parabenizar o governo, dizer que tem o nosso apoio, tem o apoio do nosso mandato. Eu fico vendo a fala da vereadora Bruna, eu acho que o modelo que ela gostaria, porque é o modelo que o partido dela apoia, é o modelo da Venezuela aqui no Brasil. E esse modelo nós não queremos aqui, não. Eu fico triste em ter que falar isso, até porque receber o apoio do presidente Lula como candidato do PSOL recebeu, o Boulos, em São Paulo, isso não é mérito nenhum. E a gente tem que colocar um pouco dessa conta aí nos governos de esquerda, que ao longo de 16 anos, eu poderia falar 24 anos, governaram o nosso país, e o presente que a gente recebeu não é um presente favorável, não. É um presente desfavorável. O mundo inteiro, né, pune o nosso país por ser um país de um alto índice de corrupção. E isso tem a esquerda envolvida. Não podemos, né, querer só dizer que a culpa é do atual governo, é de Bolsonaro, e querer linkar o Bolsonaro ao governo de uma cidade onde essa cidade dá exemplo para o Brasil. Com dificuldade? Claro, com dificuldade, mas se alguém tiver a varinha mágica aí, que nos apresente, que mostre qual é o caminho que possa tirar não só São Caetano, mas o Brasil desse momento difícil que vem vivendo. Não é só o momento difícil na área da saúde, mas nós temos o momento do desemprego, nós estamos aí com quase 15% de desempregado da mão de obra ativa do nosso país. Eu queria que alguém apresentasse a varinha mágica e que, olha, não tenham dúvida que qualquer um que apresentar, todos os governos em exercício receberão com agrado. Agora, São Caetano procura fazer a sua parte. Se a gente vê dando os parabéns ao grupo da saúde, esse grupo da saúde tem um secretário. Então, esse secretário, que é a doutora Regina Maura, recebe os nossos cumprimentos, porque ela é que conduz essa máquina chamada saúde. Agora, hoje, eu muito atento ao que está acontecendo na cidade e no nosso país, a gente lamenta. Claro que a gente lamenta pelo desemprego, e quando um governo mostra preocupação com o seu comércio, com a sua indústria, nós não podemos olhar isso com os olhos ruins, nós temos que enxergar isso positivamente. Inclusive, eu parabenizo o César Oliva, que na semana passada declinou isso muito claramente, a preocupação com o comércio e a indústria da nossa cidade. Então, o governo que se preocupa em não deixar esses índices de ocorrências na área da saúde não se elevar e diminuí-los, como diminuiu, e também preocupado com a saúde econômica, a gente tem que parabenizar. Por isso que eu digo, senhor presidente, que eu apoio a gestão, concordo com o trabalho que ela vem fazendo, tá certo? Porque nós sabemos que dinheiro e gestão financeira não é brincadeira. Se errar, o retrocesso para um povo e para uma cidade é muito grande. Então, eu fico feliz em ouvir Vossa Excelência parabenizando o governo municipal, estadual e federal e, ao mesmo tempo, tentando agregar algumas
categorias que necessitam, sem dúvida nenhuma, da vacinação. E tem o nosso apoio, claro, mas o que nós queremos é que chegue a vacina. Porque chegando a vacina, São Caetano tem uma estrutura para vacinar o saldo do nosso povo imediatamente, rapidamente, mas não tem a vacina. Mas quando chegar, eu não tenho dúvida que todos os profissionais que trabalham na educação, todos os profissionais que estão faltando ainda, que trabalham na área da saúde, todos os profissionais que trabalham em todos os segmentos dentro da nossa cidade e mais os seus e os nossos moradores serão vacinados. A estrutura que São Caetano tem, graças a Deus, nos permite dizer que isso aconteceria muito rápido, mas infelizmente ainda não há a vacina que possa nos contemplar. Então, senhor presidente, saudando a todos mais uma vez, né, agradecendo aí a paciência de cada um e dizendo que o governo municipal de São Caetano está no caminho certo, não tenho dúvida nenhuma em afirmar. Obrigado, vereador Gilberto. Vereadora, professora Magali. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, público que está nos assistindo. Olha, como o presidente mesmo comentou, nós tivemos uma notícia muito importante, né, na semana passada, com essa imunização dos profissionais, tanto da segurança quanto da área da educação, né, previamente aí agendada para dia 12 desse mês, dar início à campanha dos profissionais da educação. E dentro das informações, o cadastro pode ser feito, neste momento, aos profissionais que trabalham na educação regular, no ensino regular, que seriam dentro das unidades escolares. Então, fica aqui a nossa preocupação, né, por isso dessa indicação feita pelo presidente, também professor, né, Pio Mielo, e minha, essa indicação, solicitando, né, a ampliação dos grupos que fazem parte do CECAP, do Centro Digital, das bibliotecas, da ecologia, da merenda escolar, né, para que eles possam também receber essa vacina. Nós sabemos que, a partir disso, claro que com todos os cuidados que nas nossas unidades, né, já tem todo esse protocolo de segurança e também com o ensino híbrido, nós vamos ter uma maior segurança, tanto dos profissionais quanto dos alunos e da comunidade escolar como um todo, né, inclusive dos senhores pais, né, em liberar essas crianças para o retorno às unidades escolares. E lembrando que esse grupo, presidente, que nós fizemos essa indicação desses profissionais da educação, são funcionários da área da educação que estão trabalhando ou na merenda escolar, nas bibliotecas, no CECAP ou na própria Secretaria de Educação, mas dando todo o suporte, né, na parte de orientação, supervisão, inclusive da merenda escolar, na parte da alimentação escolar, as nossas unidades. Então, eles também são responsáveis pelo desenvolvimento do dia a dia dentro das nossas escolas. Então, por isso, essa preocupação também em estar atendendo esses profissionais com essa vacinação. E pedimos também, entramos em contato também, né, presidente, com o nosso deputado Tiago Auric, para que possa também nos ajudar tanto junto à Secretaria de Estado da Educação, quanto ao governo do Estado, proporcionando aí uma rápida liberação nessa vacinação para todos os profissionais. Tá? Olha, meu muito obrigada a todos, bom trabalho. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora, professora Magali. Vereador, doutor Marcos Fontes. Boa noite, senhor presidente. Mesa, nobres pares. Eu vou ser breve na minha fala, mesmo porque o Gilberto já falou bastante aí. São Caetano, eu acho que nós temos que entender que é uma cidade onde se exige muito e muito se faz. A cidade que mais vacinou proporcionalmente, e eu acho que a varinha realmente mágica ninguém tem. Gostaríamos de ter. Lockdown, não lockdown, até a Alemanha já está discutindo lockdown ou não. E, senhores, esperem que a pobreza está vindo pior e vão morrer muitas pessoas de fome. E se não tivermos agressões, assaltos, pais desesperados por filhos passando fome.
Então, ninguém tem a solução ideal, que todos gostariam. A ciência sabe e às vezes não sabe. Às vezes é discutível. E eu queria deixar aqui também, claro, que a vacinação, hoje o Brasil, ele ocupa, em termos totais, o 5º país no mundo em compra de vacinas. São 40 milhões de vacinas que o governo, o Ministério da Saúde, vamos esquecer, colocar o Ministério da Saúde, adquiriu, e foram aplicados 22 milhões. Cadê as outras 18? São Caetano está fazendo a sua parte. O que chega é aplicado, e agora as forças de segurança, em breve os professores, e quiçá todos da área de educação, mas temos que lembrar que, por exemplo, a Pfizer, de fato, é uma vacina, todas têm uma termorregulação, ou seja, a estabilidade. E as nossas geladeiras giram em torno de 2 a 8 graus. E a Pfizer necessita menos 75 graus. É possível? Até é, mas um país tropical como o Brasil teria que ter um custo muito maior ainda para conservar essa vacina. E mesmo porque a Pfizer, até onde eu sei, a última vez a Anvisa pediu uma declaração de que ela seria responsável por todos os efeitos colaterais. Ela se recusou. Não, não podemos. E temos no Brasil, e sabem todos, inclusive, parabéns aqui a nosso consórcio, que é possível adquirir a Sputnik, Coronavac, AstraZeneca, Oxford, e a Johnson, que é a Janssen. Então, o país, realmente, por 100 mil habitantes, ele ocupa a 60ª colocação. Porém, em termos de compra, nós somos o 5º. Atrás de quê? Estados Unidos, Israel, nem a Alemanha. Então, acho que temos que pensar o seguinte, críticas são bem-vindas, lógico que é, mas principalmente na nossa cidade, temos que respeitar o quanto a doutora Regina tem trabalhado dia e noite, diuturnamente. E eu tenho conversado com ela, eu sei a preocupação dela e a responsabilidade que ela tem. Eu acho que é importante as críticas, com certeza, essa nova onda. E eu digo para vocês, eu passo visita em hospitais, se eu passava em 1 hora, hoje demoro 4. Tamanho número de pessoas internadas em vários hospitais particulares. 4 horas, senhores, para passar visita. Tamanho número de pessoas. E jovens. Jovens, porque vai desde os 30 anos até os 45, 50, 60 anos. Quase idosos você não vê mais. Os idosos estão isolados. Precisamos fazer, sim, nós que somos formadores de opinião, já cansei de falar isso, para que orientemos os jovens, parar de fazer essas reuniões. Reuniões de várias, boates, baladas, enfim. E, por fim, eu quero só aqui agradecer aos senhores pelo requerimento aprovado, que fizemos semana passada, mas foi lido hoje, um requerimento, aliás, a semana passada, em que eu tinha solicitado à própria Enel que ela mostrasse todo o orçamento dela no triênio em relação à aplicação em São Caetano. Então, acho que vai ser um momento oportuno, quando tivermos o representante, que assim, tivemos a audiência pública aqui, e eu tenho toda uma série de perguntas que temos que fazer, porque a Enel tem sido, na minha opinião, irresponsável com a nossa cidade. Andamos pela cidade, vemos fios caídos, e ficam lá, vários dias, com risco de acidentes, e acho que cabe a todos nós. Vereador, permite uma parte, esses últimos 10 segundos? Depois a senhora fala, por favor. Eu já estou terminando meu tempo, só tenho 8 segundos. E parabenizar Obrigada, vereador. De nada, senhora. E parabenizar também a prefeitura pelo auxílio merenda, que vai ser votada na próxima sessão e discutida nas comissões. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Dr. Marcos Fontes. Vereador Matheus Gianello. Boa noite, presidente. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, nobres pares. Começar aqui falando minha fala um pouco sobre o feriadão de 9 dias que a gente teve semana passada, um feriado que, na minha opinião, trouxe algumas benéficas, mas podia ter sido bem melhor os nossos resultados. A gente, como acho que a vereadora Bruna comentou, a gente realmente teve uma diminuição na taxa de ocupação das UTIs, mas a gente não conseguiu
aumentar de 50% a taxa de isolamento aqui em São Caetano. Era a nossa intenção. A partir do momento que a gente estipulou esses 9 dias para ficar dentro de casa e só sair quando necessário, a população de São Caetano não conseguiu manter-se dentro de casa, o que é muito triste, porque a gente tem algumas ações. São Caetano é um município considerado grande, que mais vacina. A gente tem um hospital de campanha com várias vagas na UTI e na enfermaria, e mesmo assim a gente não consegue ficar dentro de casa, o que é essencial. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, se a gente circula menos, o vírus circula menos. Então, eu deixo esse pensamento aqui para a gente levar em consideração que, embora seja favorável ao feriado, tenha sido favorável a fechar alguns lugares, creio que se a gente não entender o que a gente tem que fazer para melhorar essa situação, porque acredito que todo mundo aqui conheça pessoas que já se foram, né? Acho que toda semana a gente tem uma notícia, é até triste entrar no Facebook e a gente perceber que tem muitos parentes, muitos amigos indo embora. Eu acho que chegou no momento que o Brasil é o país que mais cresce o número de mortes, o número de infectados. É um absurdo, eu estou muito preocupado e queria externar isso tanto com vocês, meus pares, quanto com o pessoal lá de casa. Queria também falar um pouco sobre uma conquista do nosso mandato, uma conquista conjunta da bancada do PL, vereador Caio Salgado e também do Cicinho, que foi a vacinação, né? Ontem conferi, acredito que o Caio também tenha ido conferir o começo da vacinação. Aqui em São Caetano vão ser vacinados os militares, os policiais, alguns bombeiros daqui de São Caetano e também de São Bernardo, além do pessoal da GCM. São 300 por dia, totalizando 1.500. Uma vacinação muito boa, uma vacinação eficiente, igual São Caetano já mostrou algumas vezes. E para terminar agora a minha fala, eu gostaria... Vocês sabem que eu sou um grande defensor dessa transferência de renda. Acredito que uma das novas táticas para o governo superar as crises é realmente transferir uma parte da sua renda para o munícipe. A gente perde muito dinheiro na hora de prestar serviços, e os dois exemplos, um que eu falei semana passada e um que eu venho divulgando desde a semana passada, que agora finalmente a gente vai votar. Semana passada, retrasada, desculpa, falei um pouco sobre o Vale Uniforme, né, de R$250, que é muito importante. Acredito que semana passada a gente comentou um pouco sobre como é feita a negociação. A prefeitura faz uma pesquisa de preço e assim chega junto com as malharias e chega num comum acordo. Afinal, elas não podem fazer de graça, sem ter algum lucro, senão não há vantagem, e também a gente não pode pagar mais do que se fosse fazendo uma licitação. Tudo isso é aprovado pelo Tribunal de Contas, até a gente comentou um pouco, né, Beto, sobre isso. E o cartão agora merenda. O cartão merenda, que é uma transferência de renda, na minha opinião, muito boa e essencial. Afinal, se as crianças não estão indo para a escola, elas têm que receber o dinheiro em casa. A questão para se discutir é quanto. Acredito que a gente, como prefeitura, tem um budget para o contrato da merenda e esse budget tem que ser transferido para as crianças, para os alunos. E o que deixa mais interessante é que nessa transferência de renda, mais uma vez, a gente vai ter o comerciante sendo beneficiado. Afinal, a mãe vai pegar os R$90, que ela não teria direito, afinal, o filho estaria na escola indo à aula, e ela vai gastar esse dinheiro no mercado perto da casa dela, no mercado dentro de São Caetano. Então, parabenizo e acredito que a manutenção do cartão merenda do ano passado para esse ano foi muito benéfica e, com certeza, vai ter total apoio. Obrigado, presidente. Vereador Roberto Luiz Vidoski. Dispenso, senhor presidente. Vereador professor Rodney. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares, público que nos assiste nas redes sociais. Nesta demanda aí de tristezas, também venho colocar uma perda que tive muito grande. Nosso amigo Marcelo Benedetti, um grande amigo, um esportista,
um irmão do Clube Alves Celeste, que também se contaminou, infelizmente perdeu a vida. Então, deixo aqui meu abraço, minhas condolências a toda a família. Estou aqui à disposição para ajudar no que for necessário. E mudando um pouco de assunto, hoje é o Dia Mundial da Atividade Física. Então, venho parabenizar todos os profissionais de educação física, todas as pessoas que fazem atividade física. A gente sabe o quão é importante. A atividade física, ela previne doenças, ela é super importante para o controle de doenças. Enfim, a gente trabalha com a saúde. E foi muito importante, e está sendo e será sempre importante em qualquer fase de nossas vidas, na pandemia, antes, posteriormente a isso, a atividade física ela é muito importante. E hoje, no país, a gente tem 30% só de pessoas que são ativamente praticantes dessas atividades, né? Em nível recomendado. Então, a gente tem um campo muito grande para a gente poder ofertar, para que essas pessoas possam vir a praticar. E hoje a gente sabe que a atividade física ela diminui em 34% a 40% o risco de internação sobre a questão do Covid. E hoje a gente também sabe que 80% das pessoas que vão ser internadas pelo motivo da doença do Covid, elas estão com sobrepeso, ou obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3. É uma das comorbidades que mais atingem hoje nessa questão da doença da Covid. Então, eu venho aqui me solidarizar, mandar um abraço para todos os praticantes de atividade física. Volto a falar, façam na sua casa, contribuam com a sua saúde. Se puder sair, saia um pouquinho do seu quarteirão, com todas as devidas precauções, máscaras, distanciamento, mas precisa fazer atividade física. A gente precisa para estabilizar todas as questões físicas e emocionais. Então, venho aqui um dia triste, né? Um momento difícil que nós estamos passando, para que a gente possa salientar e colocar o quão é importante a prática da atividade física. Para todos nós, eu acho que isso é muito importante. É um hábito que tem que ser criado dentro de casa, é um hábito que tem que ser criado por nós. Comece um pouquinho de cada dia, sabe? Vai buscar alternativas para que isso possa acontecer. E eu fico muito feliz em poder estar falando aqui em relação a essa prática que tantos nos orgulha e tantos nos faz bem. Em relação à questão também de respeito que a gente vem falando, é muito difícil a gente falar em um programa de transferência de renda, enfim, sendo que hoje a arrecadação do município caiu muito, vertiginosamente, é uma queda muito grande. Então, a gente tem que ter responsabilidade fiscal. É fácil falar, expor, é um direito, a gente entende tudo isso, mas a gente tem que estar do outro lado, entender quem está com a caneta, se realmente existe essa possibilidade, se realmente a gente fez um estudo que proporciona para que a cidade faça um projeto dessa maneira. Seria o essencial, seria lindo, seria maravilhoso, mas infelizmente a gente não vive, né, neste mundo real, né, nesse mundo perfeito. A nossa realidade é diferente. Como o vereador Cicinho falou e colocou, nós temos as nossas diferenças, os nossos erros, mas o trabalho ele é feito sempre para direcionar o melhor para a nossa população. Né? O que às vezes recebo de ligação, muitos amigos de fora da cidade pedindo um auxílio, uma ajuda para a internação. Poxa, a gente não consegue, não pode, tem que ser morador, tem que ter o sindicato. Então, para ver como a nossa cidade é referência. A nossa cidade ela é, sim, referência e faz com que todos nós tenhamos orgulho, né, de participar dessa cidade, de ser cidadãos, enfim. Então, eu deixo aqui, senhor presidente, meu boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Vereadora querida Sueli Nogueira. Presidente. Oi, boa noite a todos, boa noite aos colegas, às minhas amigas de trabalho. Só passando, é duro de ser o S, que fica nada para a gente falar, mas só passando para deixar um abraço para todos, muita saúde e se cuide, gente, se cuide que o negócio está feio, tá? Mas a gente, junto com a administração, só queria parabenizar o nosso prefeito, a nossa secretária de saúde, pelo belíssimo trabalho. Eu, que sou da saúde há 40 anos, eu sei o que eles estão dando sangue para poder
manter esse patamar que nós estamos em São Caetano. Boa noite, obrigado, presidente. Obrigado, Su. Vereadora querida Thaís Pinello. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres pares. Na verdade, eu venho aqui fazer um apelo de conscientização. Eu, nas fiscalizações onde eu rodo a cidade, eu vejo ainda uma parcela dos munícipes, geralmente os mais jovens, sem o uso da máscara. Pessoal, vamos usar a máscara, né? Porque eu acho que só a união, nesse momento, vai ajudar a todos, não só combater a pandemia, mas eu também venho pedir para a gente combater juntos a fome. Então, temos aí o projeto do drive-thru, da solidariedade. Então, eu peço para todos que puderem colaborarem, não só com esse projeto, existem vários outros. Se você já colabora com algum, vamos nos empenhar, porque eu acho que só com união vamos conseguir sair dessa, união e conscientização. Era isso. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Importantes observações. Esgotada a explicação pessoal, passamos à ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do primeiro item. Processo 373 de 2019. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a semana de conscientização sobre o câncer coloretal e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Abra a discussão. Encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno. Publique-se. Parabéns, vereadora Sueli Nogueira. Peço a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo 2735 de 2019. Magali Aparecida Selva Pinto. Primeira discussão e votação do projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de transporte público coletivo urbano que prestam serviço no município de São Caetano do Sul a fixar no interior dos veículos placa informativa sobre o crime de importunação sexual e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Abro a primeira discussão. Encerrada a discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Deixo só registrada a minha opinião pessoal como parabéns, vereadora Magali, pela importância, relevância e conteúdo deste projeto de lei. Obrigada, presidente. Peço a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo 3382 de 2020. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera e emenda o artigo 1º da lei número 4.481 de 21 de março de 2007, que institui a campanha municipal de conscientização e incentivo ao uso de papel reciclado e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Abro a primeira discussão. Encerrado o prazo de inscrições, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Peço a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo 3386 de 2020. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Discussão e votação únicas do parecer número 012 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que dispõe sobre a dimensão e demais características de cartazes ou dispositivos similares de afixação obrigatória em estabelecimentos comerciais situados no município de São Caetano do Sul, exigidos por leis municipais e da outras providências. Abra a discussão. Pois não. Devido à importância do tema e respeitando as comissões, não o mérito, logicamente, eu queria pedir para que fosse arquivado o projeto, para apresentar-se de forma de indicação. A pedido do autor, doutor Marcos Fontes, coloco em votação o pedido de arquivamento deste projeto, que tem parecer de inconstitucionalidade, para que ele possa reapresentar na forma de indicação ou outro PL. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão.
Aprovado o pedido de arquivamento. Peço a leitura do 5º item da ordem do dia. Processo 230 de 2021. Caio Martins Salgado. Primeira discussão e votação do projeto de lei que altera a redação da alínea A do artigo 1º da lei número 410, de 14 de janeiro de 1954, que dispõe sobre a proibição de ruídos e sons excessivos e evitáveis que possam perturbar o sossego público e dar outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Abro a primeira discussão. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Na verdade, me veio algo em mente, além desse projeto do colega vereador, referente aos artistas que fazem algum movimento, seguindo regras de horário, né, em algumas praças públicas da cidade, como a Praça Cardeal, como a Praça da Visconde de Inhaúma, não me recordo o nome agora, mas, enfim. E aí eu gostaria de trazer uma emenda, vereador, para a segunda votação, caso seja, né, a votação seja favorável agora, em plenário, para assegurar o direito desses artistas, dentro de regras, tudo como segue a lei. Apenas pontuando. De qualquer maneira, as emendas serão apresentadas em segunda votação. Não há prejuízo em primeira. Senhor presidente. Obrigada. Pois não, vereador Gilberto. Boa noite mais uma vez. A gente, não só eu, como a TAI também, na discussão de comissão, a gente falava sobre alguns projetos que tramitam, falando e tentando ingerir no sentido positivo de barulhos dentro da nossa cidade, daquilo que vem perturbando os nossos moradores. Realmente tem algumas coisas que terríveis, e a gente tem a obrigação de legislar e trazer projetos efetivos para a gente tentar combater da melhor maneira possível isso. E, ao mesmo tempo, eu, a TAI e a nossa comissão, Daniel, o Bira e o Beto Vidosky, a gente pontuou a preocupação também da gente não poder ser tão excessivo, porque a gente pode trazer também transtornos a outra classe que usa do som, que usa da música, que não é barulho, aí sim é arte, é cultura, e aí nós queremos preservar que eles possam estar, né, fazendo as suas apresentações dentro da nossa cidade, até porque há um chamamento também público pelo Departamento de Cultura, pelo Departamento de Comunicação, onde traz esses profissionais para executarem suas artes publicamente, e, lógico, eleva som, eleva música. Eu até citei a TAI também, o caso, por exemplo, muito típico de festas juninas e julinas, que se fecha as ruas e que ali se usa bandas tocando, se usa aparelhos de som, e que a sociedade apoia e aprova. Então, eu quero, viu, TAI, nessa sua emenda que você já declinou fazer e apresentar no projeto do vereador Caio Salgado, assinar conjuntamente com você, se isso for permitido e possível da tua parte. Presidente, Claro, por ordem. Ok, Gilberto. O vereador Beto pediu a palavra. Eu estava lendo o projeto do qual está sendo discutido e acho que está havendo um equívoco aí. Nós estamos discutindo um projeto que está alterando uma lei do ano, acho que de 1954, se não me falha a memória, onde nós estamos falando de veículos automotores. E, no caso, sem abafadores, incluindo esses automotores, principalmente aquelas motocicletas, aquelas motinhos, que são conduzidas, na grande da sua maioria, por menores de idade até. E acho que a emenda da qual a vereadora TAI ela falou com a gente na reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, é um projeto que ainda estava na reunião da comissão. Eu acho que nós estamos discutindo temas diferentes aí, e já quero deixar claro aqui o meu apoio ao vereador Caio Salgado, ao seu projeto, porque realmente
Cada vez mais na cidade de São Caetano do Sul, nós temos essa quantidade de jovens que talvez não estejam sendo tão monitorados pelos seus pais e responsáveis, estão incomodando realmente a sociedade de São Caetano como um todo. Então, fica aqui o meu esclarecimento junto à comissão e também o meu apoio ao projeto do vereador Caio Salgado. Para encaminhar aí, presidente. Pois não, vereador Caio. Eu agradeço o Beto pelas palavras, entendo também a posição do Gilberto e da Thay, mas temos que separar realmente tudo isso, né? A gente está misturando aí os temas dentro desse meu indicação aí para alteração da lei. Eu apoio o movimento dos artistas de forma organizada. Se vocês quiserem, a vereadora quiser fazer uma alteração no projeto de lei ou trazer alguma garantia, com certeza terá o meu apoio aqui na Casa Vereadora. Então, você também, meu líder. Agora, realmente, a intenção minha de alteração dessa lei é realmente um número grande de reclamação que eu tenho, Beto, referente à má utilização dos veículos, e que já tem o Código de Trânsito Brasileiro já repara e dá essa condição, mas eu quis trazer para a lei municipal, tentar ajustar um pouco mais o texto, para que na hora que esses veículos que tenha mudança de característica ou que sofram uma alteração realmente para exacerbar o barulho e aí fazer aí toda a juventude acaba se excedendo e querendo se mostrar, para que isso seja realmente efetivo no que tange no momento da abordagem. Tá? Eu quis melhorar o texto para que, numa possível ação que eu já fiz a indicação, para que junte as forças entre a CEMOB, Guarda Municipal, e o CEPLAG, que possui os decibelímetros, porque eu já fui verificar, antes do projeto eu estudei ele, fui entender melhor toda essa situação, que uma força conjunta, no momento de uma abordagem, realmente a gente possa ter uma efetividade. Então, eu procurei ajustar o texto para que, assim que abordar e realmente identificar que aquele veículo, e eu estou falando, o projeto fala do veículo, não fala de uma outra situação, para que ele realmente, as forças policiais e a CEMOB possam abordar, apreender e multar, como já prevê a multa dentro da lei municipal. Então, para poder realmente não ter todo um desprendimento do poder público em fazer uma ação e não resultar efetivamente para aquilo que a gente pretende, que é realmente aprender, multar e coibir essa prática, que não tem nada a ver de encontro em nenhum momento algum, querer impedir o motoboy de trabalhar, de poder exercer sua profissão, quem utiliza moto. Eu gosto de moto, eu acho que é muito bacana, tudo é muito bom, desde que tenha muito respeito e educação. E a gente, nesse momento ainda mais de pandemia, onde as pessoas estão em home office, as crianças estudando em suas casas, a reclamação aumentou muito, porque a falta de respeito, além de à noite, quando tem a questão do silêncio, a gente está nas nossas casas, perturba, começou a aumentar agora no período da manhã também, né? Porque não tem horário para perturbação, né? Então, começou a reclamação se aumentar em decorrência dos alunos estarem estudando, dos profissionais estarem em home office, e realmente está atrapalhando. Eu creio que esse ajuste vai poder permitir, de forma mais confortável, para que as forças policiais, CEMOB, todo o poder público possa agir e realmente não fazer uma ação e acabar não resultando em nada. Ô Caio, só uma parte. Vamos lá, Gilberto. Ô, mestre, parabenizá-lo, inclusive eu citei isso na sessão anterior, que apoio plenamente o seu projeto. A Thay, tenho certeza também que sim. O que nós falamos, viu, Beto? Nós sabemos que esse projeto, a gente está falando de ruídos de veículo, de motocicleta, inclusive até os próprios motoboys que estão trabalhando, tem alguns que estão abusando. Então, o projeto tem o total apoio. O que nós fizemos agora foi só chamar a atenção e colocar
nesse projeto, a nossa fala, baseado aos outros projetos que a gente discutiu nas comissões, mas temos plena consciência do que estamos votando e que são assuntos diferentes, mas que tem uma demanda muito peculiar, que é chamado barulho. É que, da forma com que vocês, desculpa, expuseram, demonstrou como se essa alteração pudesse prejudicar qualquer ato de meu entendimento, não sei se o do Beto foi esse também, de que poderia, num momento de um programa, que os artistas pudessem fazer todo o seu trabalho, impedir isso, e não é uma realidade. Eu, pelo menos, entendi dessa forma, por isso que achei que misturou um pouco os assuntos. Peço desculpa se coloquei de forma errada, se não soube me explicar, apenas para finalizar. Mas eu entendi, sim, o seu projeto, só queria assegurar o direito, por exemplo, futuramente, pós-pandemia, de encontro de motociclistas, dessa parte mais artística da cidade, tudo dentro da lei, mas eu sou favorável ao seu projeto. Eu faço parte dos insanos aqui de São Caetano, divisão, só para finalizar, presidente, a divisão de São Caetano, os insanos, eu faço parte, participo do grupo de motoqueiros aqui, sou super a favor, mas eles têm educação, eles respeitam, e aí não é disso que nós estamos falando. Não, mas isso ninguém falou contra seu projeto, Caio. Nós estamos a favor. A gente só comentou sobre o problema da gente estar coibindo algumas práticas culturais. Eu vou passar para a Bruna. Agora, nós sabemos que quando tem carreata, por exemplo, que é organizado pelos próprios motoqueiros ou motociclistas, existe também barulhos, e a gente sabe. Mas quando é uma carreata, há uma data, há uma programação, né, Gilberto? Por isso que a gente quis falar sobre o assunto, Caio. Peço a gentileza que a Bruna faça a explanação para colocar em primeira votação. Obrigada, presidente. Só para a gente discutir, encaminhar a votação, eu queria usar o meu tempo para tirar uma dúvida, e eu muito respeitosamente vou ceder uma parte do meu tempo para o vereador Caio conseguir tirar essas dúvidas para mim, porque o CTB, inclusive no inciso 7, no artigo 230, ele já prevê essa proibição de alteração de cor e de outras características dos automóveis. E a gente também tem outros dispositivos legais, como o próprio CONAMA, que restringem a poluição sonora. Então, a gente está com bastante dificuldade de entender uma alteração municipal, que, inclusive, do ponto de vista da legalidade, como uma pessoa pode ser, inclusive, punida 2 vezes pelo mesmo ato infracional. Então, deixa aí o final do tempo para que você possa responder o que eu questionei, para a gente encaminhar a nossa votação. Vereadora, na verdade, eu entendo que tem o Código Brasileiro de Trânsito já permite essa questão, mas para que eu entendi que para que a gente tivesse uma força de outros órgãos do município, uma força-tarefa, a gente pudesse ajustar também a lei municipal para que a gente deixasse em conformidade apenas. Tá? Não era para tentar punir 2 vezes quem está praticando o ato ilícito, mas que a gente pudesse deixar a lei do município em conformidade. É apenas isso. É que a lei, inclusive, de 54... Aí eu mencionei que também já há uma multa, né? Aquela é anterior, né? Uma lei que precisa ter totalmente, na verdade... Eu me preocupei com o nível de reclamações, mas é uma lei que ela é muito antiga, tem várias alterações, e precisa ser revisada como tantas outras leis na casa, que a gente já vem discutindo sobre isso. Precisamos aí compilar e reajustar tudo, né? Mas a preocupação é também, além de alteração, trazer o tema e a gente poder realmente fazer ações efetivas. Só para finalizar, então, a lei de 54, ela já fala sobre multas, né? Sim. A multa já existia já. Dessa forma, peço, feito o encaminhamento, a discussão, ampla discussão, coloco o projeto em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno, deixo registrado o voto contrário da vereadora Bruna Biondi. Relembro também aos vereadores que, em caso de emendas, a partir da segunda votação, será colocado em plenário. Antes de encerrar, deixo aqui a convocação, foi tema já dessa sessão,
próxima sexta-feira desta semana, dia 9 de abril, às 10 horas da manhã, sessão extraordinária, primeira e segunda sessão extraordinárias, com tema único, que é a discussão e aprovação ou não do cartão merenda escolar. Então, sexta-feira, às 10 horas. Peço às comissões de Justiça e Redação, presidida pelo Dr. Marcos Fontes, e à Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Daniel Córdoba, que amanhã, no máximo quinta-feira, logo cedo, providenciem os pareceres para que a gente possa montar a ordem do dia até quinta-feira, para que sexta-feira tenhamos a nossa sessão extraordinária. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado, vereadores e todo o público que nos acompanha pelas redes sociais. Fica com Deus. Boa noite, amigos. Se cuidem.